Olá, meus irmãos, meus amigos do canal Teologia Didática, Paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e estamos chegando com mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, dê um like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, comente no vídeo. A nossa intenção é estar lançando todos os dias um vídeo novo no canal com informações teológicas, ensinos gratuitos para você. E você poderá estar se deleitando com os conhecimentos que são aplicados aqui através do canal Teologia Didática. Nós estamos realizando vários vídeos comentando sobre éticas em vários aspectos e nós queremos, nessa oportunidade, falar sobre a ética no culto cristão. A ética no culto que nós dedicamos ao Senhor nosso Deus. Nós sabemos, né? Deus é santo. Importa que aqueles que se aproximem deles sejam também santos. Nós sabemos que por nossa própria força, nós não temos condições de nos santificar, de nos separar. Não é? Nós sabemos que nós somos debilitados para alcançarmos um grau de santificação ou de santidade. Por isso, veio o Senhor Jesus para trazer justificação. Todos os salvos em Cristo são justificados. E ao serem justificados, então são santificados. Quem nos santifica é a palavra de Deus, é a pessoa do Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós. E nós, como crentes santos, porque somos santificados pelo Espírito e pela palavra, nós agora podemos nos aproximar de um Deus santo através da adoração. Quando nós nos aproximamos a Deus através da adoração, nós devemos fazer com muita reverência, nós devemos dignificar o Deus a qual nós servimos. Então, o ambiente onde está Deus, o ambiente onde nós vamos buscar Deus, o ambiente onde nós chamamos de templo físico ou igreja material, o aspecto físico desse templo deve ser muito reverenciado por nós que vamos dedicar adoração, até porque temos a consciência de que Deus habita no lugar santo, Deus habita no templo, Deus ele habita na sua casa que fora construída para que ele pudesse se revelar exatamente nesta casa. Então nós devemos nos aproximar de Deus com muita reverência, nós devemos oferecer ao Senhor o melhor, não o pior, mas o melhor. Então o culto cristão é um encontro do Deus poderoso, Criador do céu e da terra, com a sua criatura, onde a criatura precisa, inclusive, encobrir o seu rosto para poder se encontrar com Deus. Tirar as sandálias dos pés, porque sabe que o lugar onde pisa é santo. Então, diante de Deus está a santidade de Deus. E as pessoas que se aproximam devem reconhecer essa santidade e devem reverenciar a santidade de Deus, tá bem? É importante demais que a pessoa, quando vai para um culto de adoração no templo, na igreja local, né, no templo físico, é muito importante que a pessoa já saia com um regime de oração, já sai orando em silêncio, orando no seu espírito, orando no seu coração, mentaliza uma oração de louvor, de adoração, de agradecimento a Deus. Faça o trajeto todo em oração, em silêncio entre você e Deus, se preparando
para quando chegar no ambiente da adoração, você esteja totalmente preparado para dedicar a Deus a verdadeira adoração, que é feita em espírito e também em verdade. Quando a pessoa chega no ambiente da adoração, a pessoa deve, em primeiro lugar, reconhecendo a supremacia de Deus, reconhecendo a autoridade máxima de Deus, deve então dobrar os joelhos. Quando dobramos os joelhos, nós reconhecemos que estamos diante de uma autoridade, reconhecemos que nós estamos diante de alguém que pode, não é? Que tem poder. Então, Deus, ele tem todo o poder e nós dobramos os joelhos diante de Deus, como sinal de reconhecimento da sua supremacia. Deus, ele está pronto para receber a adoração daqueles que reconhecem quem ele é. Então, durante todo o processo da adoração, as pessoas não podem conversar com o vizinho em hipótese alguma. Afinal de contas, está diante de Deus. Muito menos sair da igreja para resolver problemas lá fora, ignorando a presença de Deus e ignorando que aquele momento é o principal momento da vida dele. Não pode sair da igreja, muito menos para ficar indo para tomar água e sanitário 20 vezes, 30 vezes num período de 1h30 do culto. E isso é uma blasfêmia, um insulto, é uma infâmia contra Deus. Então, os pais devem manter os filhos perto de si, ensinar os filhos que não se levantem e não saem correndo para lá e para cá, que não fica comendo dentro da igreja, que não leva bolacha para o filho comer e encher a igreja de farelo de bolacha. Não pode, porque estamos diante de Deus, né? Então, os filhos devem fazer silêncio durante o culto e aprender a reverenciar a Deus desde pequeno. Como disse Salomão, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, não venha se desviar dele, tá bem? Então, a pessoa precisa ensinar o filho no caminho em que deve andar. É totalmente antiético a pessoa ficar dentro da igreja como se não estivesse na igreja. Dentro da igreja como se estivesse num parque de diversão. É totalmente antiético. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que ele deve andar. Sair antes da bênção apostólica, mas nem em sonho. Não se deve sair antes da bênção apostólica por nada, porque o que fecha um culto de louvor a Deus e a bênção que nós vamos levar para a nossa casa é o final com a bênção apostólica. A bênção apostólica, ela fecha um culto de louvor a Deus, porque aí roga-se a bênção de Deus para os adoradores que estão retornando para a sua casa. Então, o sucesso da realização de um culto depende da reverência, depende da devoção que nós dispensamos a um Deus todo-poderoso, santo e que está ali pronto para receber a adoração. Tem como melhorar o culto que nós dedicamos a Deus? É possível melhorar. Nós podemos melhorar o culto que nós dedicamos a Deus. Vamos ver algumas situações, então, que nós devemos fazer. Vamos ver algumas considerações. Coloque, então, a igreja em regime de oração. Uma igreja tem que saber que ela é espiritual. Quando uma igreja se torna carnal, então Deus não está mais aceitando a adoração daquela igreja local, e a Bíblia chama isso de oferta podre sobre o altar. A igreja precisa ter o coração compungido, levado à adoração em espírito, e a oração constrange a pessoa a permanecer em espírito, não na carne, em espírito. Então leve a igreja a um regime de oração. Todos nós andando de joelhos chegaremos mais rápidos ao céu. Estimule a igreja a não apenas cantar
por cantar, mas colocar todo o sentimento naquele cântico e transformar isso em louvor e adoração, dedicando a Deus. Estimule a igreja a dar primazia para a palavra e não para os outros elementos de uma liturgia do culto a Deus. O maior e o máximo momento de um culto dedicado a Deus é o momento em que Deus falará com os adoradores. Existem os momentos em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e isso é incluso dentro da liturgia na igreja. Agora, dentro da própria liturgia tem um momento em que Deus falará com o adorador. E Deus não vai falar em 5 minutos, em 10 minutos, muito embora se Ele quiser Ele fale em uma palavra só. Mas Ele quer um relacionamento. Ele quer falar com os seus servos. Então, o momento da mensagem, o momento do sermão, o momento da pregação da palavra de Deus é o ponto alto de um culto de adoração a Deus, e jamais a pessoa deve menosprezar, jamais deve sair, ir embora, porque já cantou no coral, já cantou no grupo de jovens, já cantou no grupo das mulheres, já fez o que tinha que fazer, já dançou na coreografia, já fez o teatro, agora não precisa ficar para ouvir a palavra de Deus. Isso é um insulto contra Deus. Então podemos melhorar o culto de louvor e adoração a Deus quando nós colocamos a igreja num regime de oração e ensinamos a verdadeira adoração e a realidade desta adoração. Estabeleça métodos e propósitos na adoração e na oração. Orar por quê? Orar por quem? Orar por qual motivo? Bem, então devemos melhorar a liturgia no culto de louvor e adoração a Deus. Devemos modernizar sem mundanizar. Modernizar sem mundanizar. Não deve mundanizar a igreja, muito cuidado, mas deve modernizar. O sucesso ou insucesso do culto cristão depende exclusivamente de quem está conduzindo, do ministro, do pastor ou alguém indicado por ele para conduzir o culto, conduzir a liturgia, tá bem? Se o culto estiver sendo conduzido sob a sábia direção do Espírito Santo na vida do obreiro, a igreja será conduzida às verdadeiras pastagens e às águas cristalinas. Nós, obreiros, seríamos hipócritas se não admitíssemos que existem alguns cultos em que dirigimos ou assistimos alguém dirigir, em que parece mais um culto fúnebre do que um culto de louvor e de adoração a Deus. Nós não podemos ignorar de que alguns testemunhos que ouvimos de alguém são verdadeiros testemunhos do que testemunhos que dignificam o nome de Deus. Então, ensinar a igreja a entregar lá na frente testemunhos de fé vibrantes, tá bem? Então, algumas mensagens que nós ouvimos são mensagens que realmente, humanamente falando, dá desgosto de ouvir. Para nós que somos crentes, imagina para aquela pessoa que é descrente. Então a mensagem precisa ser preparada antecipadamente, regada com oração, com meditação na palavra de Deus, para depois entregar uma verdadeira pastagem verdejante às ovelhas, porque elas esperam por um alimento verdejante, uma pastagem verdejante, porque Jesus prometeu levá-las às pastagens verdejantes, e nós, ministros, temos essa responsabilidade. Para melhorar, então, o nível de culto de adoração a Deus, é necessário que o obreiro coloque a igreja, então, em consagração e jejum. Não tem um outro caminho. Esse é o caminho. É necessário que a igreja, então, seja levada à adoração e não apenas a cantar para se aparecer, ser estrelinha, etc, etc, mas a adorar.
Claro que Deus espera que seja feito melhor, claro que os louvores devem ser feitos com adoração genuína e com esmero, claro que os louvores não podem ser desafinados, fora do tom, claro, devemos fazer o melhor, mas o nosso coração voltado para adorar, para dedicar a Deus e não para ser visto pelos homens. Então a igreja precisa urgentemente aplicar o dia a dia, a ética em tudo que faz. A igreja precisa ser ética, os obreiros precisam ser éticos, os departamentos precisam ser éticos. Então a ética cristã, ela existe para dar um norte para a igreja local em tudo quanto ela faz. O nosso relacionamento com Deus melhora e muito quando a gente estabelece norte, uma ética, tá bem? Naquilo que nós fazemos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos em mais um final de um comentário. Se você está gostando dos comentários, dos vídeos aqui postados no canal Teologia Didática, eu te convido a estar curtindo, dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bem? Aperte o sininho, se inscreva no nosso canal. Também se inscreva, tá bem? E também compartilhe com seus amigos. Nós temos uma meta para atingir e nós precisamos da sua ajuda. Conto com a graça infinita de Deus, a imarcessível graça do Senhor, mas eu conto também contigo, eu conto com você, eu conto com meus amigos, com os meus irmãos, tá bem? Os obreiros que estão me assistindo, que vão me ajudar falando para outros deste canal, de que todos os dias tem uma aula para obreiros e para membros das igrejas locais que quiserem crescer na graça e no conhecimento de forma gratuita. Eu estou aqui à disposição para ser útil para os meus caros irmãos e irmãs, tá bem? Nós vamos continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre a ética, e a próxima oportunidade nós vamos falar sobre a ética na liderança, a ética na liderança cristã, e você não poderá perder. Você se inscrevendo, o YouTube vai te avisar quando a gente estiver lançando esse novo vídeo, essa nova aula, tá bem? Deus te abençoe. Então espero que você faça isso, me ajude dando um like aí e se inscrevendo no canal. Até a próxima oportunidade. Quem falou aqui foi pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. E se você se interessa em fazer um curso com a gente EAD, é só mandar um oi lá para o nosso WhatsApp, tá bem? 439-2001-2860. Eu aguardo o seu contato e com muito prazer vamos estar te atendendo, tá certo? Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima. Shalom Adonai.